Bom dia, amigos. Que todos estejam com Deus. Eu irei ler aqui um capítulo da palavra de Deus, né? Que fala sobre a sabedoria. A verdadeira sabedoria é dom de Deus. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim. E o mar diz: não está comigo. Aí mais abaixo no capítulo, no versículo 28, né, capítulo 28, diz, quer dizer, o 27 e 28. Então viu ele a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-se e também a esquadrinhou, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. O que a gente entende com essa palavra? Eu entendi que aqui está falando que a sabedoria vem do Senhor, né? E aí está dizendo que é assim, cadê? Eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Quer dizer, aquele temor que a pessoa tem, né? Pelo Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal. Foi o que eu entendi, né, com essa palavra. Aí falando sobre algumas coisas que eu andei vendo aí, vídeos e tudo. E algumas coisas que eu acho aí da palavra de Deus, né? Que a gente vê. Aí tava assistindo um vídeo que... uma mulher tava supostamente escutando uma palavra assim do homem que... Como que escutava... tava varrendo a casa e escutava... Aí botava um áudio do homem falando assim que... A mulher disse que ia do audismo, da audismo. Aí depois o homem falava, que a palavra de Deus diz que a pessoa não é obrigada a dar o dízimo, que o dízimo era para os judeus, que os gentios não precisavam dar o dízimo, e que o dízimo era para dar em alimentos, que se a pessoa tivesse um dinheiro era para comprar alimento e doar. E não sei o que mais lá que ele falava, que eu não me lembro, né? Mas é assim, né, gente? A pessoa aprende as coisas de um jeito, aí vem outras pessoas que querem saber mais que os outros, ou que supostamente dizem que Deus deu a sabedoria, sei lá o que, entendimento. E aí falam assim, né? Aí às vezes a pessoa não sabe nem que acreditar. Você vai acreditar no pastor da sua igreja, você vai acreditar numa pessoa que surgiu aí do nada, sai pegando palavra, ou também alguns profetas que aparecem aí na internet, que eu já vi um homem ali também que fala um monte de coisa aí, que diz que a gente não deve chamar o nome de Jesus, que o nome de Jesus era errado, aí que o nome de Jesus era para chamar, era outro nome lá, que era como que fosse um nome árabe, que esse nome que a gente tava chamando era como que tava chamando o diabo. Eu achei um absurdo. Uma vez eu assisti um vídeo assim, né, que era do TikTok, um profeta aí, né, que esse homem eu acho que não é bem normal não, ele interpreta várias coisas aí, que eu acho que ele tira da cabeça bem, não sei de onde ele tira não. Mas é assim, a pessoa aprende na igreja que tem que dar o dízimo, 10% do dízimo, aí esse outro vídeo que eu assisti hoje, aí a pessoa tá falando que como que dissesse que aí o pastor quer só o dinheiro das pessoas, que não é pra gente doar o dízimo, que isso não tem nada a ver, que o dízimo era só por tempos antigos, que era só os judeus que era pra dar o dízimo. Quer dizer, a pessoa se confunde, em vez da pessoa ir para o céu, vai pro inferno acreditando em outras coisas, né? Não sei, né, se isso vai interferir na salvação de uma pessoa, né? É tipo aquela coisa que dizem que a pessoa não vai ser julgada por aquilo que ela não, como que dissesse, não conhecesse, né? Assim como que é leigo, né? Que tá fazendo uma coisa errada, mas às vezes não sabia que estava errado. Aí, supostamente já me falaram assim que a pessoa não vai ser julgada por isso, né? E aí eu acredito realmente que deve ser assim. Como é que a pessoa vai ser julgada de uma coisa que ela não aprendeu? Claro que tem gente que não é nem convertida, aí, claro, esses vão pro inferno, realmente, mesmo não sabendo de nada. Mas é assim, a pessoa tá na igreja, se converteu, aí dizem que a pessoa não vai ser julgada por aquilo que ela não tá assim, né, sabendo, sei lá o que, né. Mas aí aquilo que ela já sabe tá fazendo errado, aí por aquilo ela será julgada, né, porque sabe da palavra, sabe daquilo, e aí vai fazer a coisa ao contrário, estando dentro da igreja. Aí isso aí a pessoa vai ser cobrada, né, no julgamento. É o que eu aprendi, né. Aí tem outras coisas também que eu ia falar que tava pesquisando sobre aquela coisa
Purgatório, como surgiu essa história do purgatório, né? Porque essa história do purgatório é uma crença católica, né? E aí muita gente segue esse tradicionalismo católico. E aí pesquisava lá que surgiu porque na igreja, já até esqueci agora, a igreja como é que é? Católica, é, eu esqueci como é, que tem a igreja católica, não sei o que lá, que é outro nome, né? Outra igreja que tinha a igreja católica não sei do que e a que segue outra linha também, né? É vários tipos de igreja católica, supostamente. Aí, diz que esses padres tiveram revelações do lugar de tormento, que seria esse purgatório, né? Aí tiveram sonhos. Aí que colocaram essa doutrina de purgatório, né? Que aí eu pesquisei, porque eu achava que o purgatório era como que tava no inferno, né? Mas dizem, aí eu pesquisei e disse que o purgatório era para as pessoas que eram salvas, né? Que supostamente não estavam totalmente purificadas. Aí, mesmo que a pessoa fosse, antes de chegar no céu, tinha que passar pelo purgatório, que era para se livrar de todos os pecados, né? E aí que podia ser salvo. Então, eu achava que esse purgatório era um lugar de tormento também, que é como um inferno, né? Eu não sei, é tantas coisas que a pessoa vê, tanta doutrina, né? E aí pesquisei essa igreja católica, que eu sabia o nome agora, mas eu esqueci, que é outro nome lá, que eu pesquisei até o que significava isso, esse igreja católica, sei lá o que, eu não tô me lembrada, mas lembrando, né? Mas representa que eles tinham a doutrina verdadeira, né, do catolicismo, que essa igreja católica, sei lá o que de acha lá, que era a igreja que supostamente eles queriam pregar a verdade, supostamente. E aí tem alguns católicos que não acreditam nessas coisas, né, que é tipo o paganismo, né? Eu não sei. Aí eu pesquisei o que era esse purgatório, que eu tive a curiosidade de saber, mas é assim. Diz que nesses tempos antigos, muitas freiras, padres, outras pessoas tinham sonhos, revelações sobre esse lugar de purgatório. E aí tinham essas revelações, né? E aí foi criada essa doutrina do purgatório. Aí ontem também assisti um vídeo que mostrava um negócio da reencarnação. Aí eu fui ler os comentários. Aí uma mulher comentou: gente, não, antes de falar alguma coisa, olha no Google, pois essa questão como é que é? Questão da ressurreição foi tirada da Bíblia. Na Bíblia antiga tinha falando sobre a igreja de Corinto, que falava sobre a ressurreição, mas tiraram a ressurreição. Ressurreição não. Reencarnação, tiraram a palavra reencarnação e colocaram ressurreição. E outros falaram que não existe a reencarnação, só existe a ressurreição de Cristo, que Jesus morreu e ressuscitou para mostrar que não existe a reencarnação. Realmente eu não acredito na reencarnação não, porque eu acho que é uma doutrina errada. Supostamente os mormons acreditam na reencarnação. É o mesmo que acreditar no purgatório, porque o purgatório era como que a pessoa tem que passar por ali para poder chegar no céu. Agora, eu acho que esses padres podem até ter tido uma revelação, mas era do inferno, do lugar de tormento. Agora, tem gente que não acredita nem no lugar de tormento, né? Que é o inferno, supostamente, que as pessoas estão lá agora. E aí, depois, é que dizem que tem outro inferno que o diabo vai ser lançado. E aí uns dizem que tudo, aí vai acabar tudo o diabo e as pessoas ruins, e vai existir só as pessoas boas. Mas, supostamente, algumas igrejas, o Edgar também acredita nessa questão de que é um tormento eterno, que não vai acabar, que o diabo vai ficar sofrendo lá eternamente, e as pessoas, né? Porque diz que é o fogo eterno. Mas alguns interpretam isso como sendo o fogo eterno é só que a pessoa se queimou e acabou, virou cinza, virou pó. Esses que não acreditam no espírito, né? Porque esses que não acreditam no espírito, como os adventistas, acreditam só que haverá a ressurreição dos mortos depois que Jesus voltar, que vai ressuscitar os mortos, que realmente está na palavra de Deus isso, né? Os mortos ressuscitarão, aqueles que estão vivos estão vivos e subirão com Jesus no céu. Os que estão mortos ressuscitarão e subirão com Jesus, que esses são os salvos. Agora, supostamente, os que não eram os inconversos,
ressuscitarão para a condenação eterna. Aí supostamente depois vai vir o negócio do fogo que se queimará no fogo e virarão cinzas. Supostamente os adventistas acreditam nessa questão aí. Supostamente, a interpretação. E aí é assim, né? Eu não tô acreditando nessa interpretação aí não, que eu já estive aí nessa igreja, mas agora tô seguindo outra linha, né, menina? O negócio daquela igreja da pentecostal, que acredita mesmo só essas coisas mesmo, que o espírito tá no céu. Claro que a maioria acredita que a pessoa morre e o espírito tá no céu aí, supostamente esperando o julgamento. Mas aí uns dizem, pra que vão estar no céu, se aí supostamente vai haver o julgamento e vão... Que é aí que vão decidir pra onde vão e aí vão estar no céu de novo. E aí vão estar no inferno de novo. Sei lá o que, né? Mas aí, supostamente eu tô acreditando na história do lugar de tormento, que é supostamente onde o diabo está e os demônios. E aí essas pessoas que morreram que são inconversas, né? Os ímpios. Mas assim, agora muita gente tá querendo usar coisas assim de que, isso era só para os judeus. O dízimo era só para os judeus. Tinha que ser dado em alimento. Não tô sabendo essa história não, eu aprendi desse outro jeito. Agora que eles têm esse ensinamento, não sei de onde que tiraram, né? Que eu nunca tinha ouvido falar dessa história não, mas tem muitas coisas, gente que diz assim, não irei para a igreja porque Deus não habita por templos feitos por mão de homens. Aí Jesus fez a igreja para as pessoas se congregar, ele ia para a igreja, aí a pessoa não vai para a igreja. Aí outros falam assim, não, é que eles não estão sabendo interpretar, porque é para dizer que a pessoa pensa que Jesus está lá morando dentro da igreja, não sei o que, era uma coisa mais por uma coisa assim que não sei se é teórica que a pessoa vai falar, né? Mas é assim, é tanta coisa que a pessoa vê. Assim, quando eu estive na igreja, desde que eu entrei pequena na igreja, eu sentia aquela coisa ruim assim, que eu pensava assim, Senhor Jesus, eu estou na igreja, estou tentando fazer a tua vontade, supostamente seguindo as tradições da igreja, mas me sentia assim, como que eu dissesse assim, se eu estou na igreja todo esse tempo, se estiver todo o tempo na igreja até morrer, aí depois supostamente eu vou parar no inferno, porque supostamente ninguém é perfeito, todo mundo tem pecado. A gente tá na igreja, mas tem sempre alguma coisa que atrapalha a vida da gente, que ninguém tá sempre puro. Que muita gente fala isso aí também, um pastor tava falando aí no vídeo. Também essas coisas que ele pensava que a pessoa que tá na igreja é totalmente santo, mas depois viu que a pessoa tinha defeito, aquilo ali decepcionou ele, né? Ele viu que não é assim. Que mesmo que a gente tenha uns pecados, Deus purifica a gente. Deus morreu pelos nossos pecados, né? Mas é assim, às vezes a pessoa fica pensativa, até fica assim depressiva, porque eu pensava assim, né? Quando eu era criança assim, Senhor, eu tô na igreja, vou perder todo o meu tempo na igreja. E aí eu vou pro inferno. Não seria injusto, gente? Eu tô todo o tempo na igreja, seja lá como hipócrita ou sei lá o que, mas tava na igreja tentando fazer a vontade de Deus, aí eu vou pro inferno. Eu ficava triste quando eu pensava nisso, eu sentia um vazio, eu pensava assim, né? E às vezes eu ainda penso assim, mas tô tentando fazer o que é correto, supostamente, né? Mas aí a pessoa nunca tá perfeita, né? Tem sempre alguma coisa que empata, que atrapalha a vida da pessoa, tem sempre algum problema, alguma... Que as pessoas, às vezes a pessoa acha que não tá legal, não tá bem diante de Deus. É assim, eu sentia esse vazio quando eu pensava assim, Senhor Jesus, estou na igreja, será que eu estou fazendo a tua vontade, Senhor? Agora surge tantas igrejas, própria evangélica, aí outras linhas de catolicismo, outras religiões. Aí a pessoa tá fazendo aquilo ali achando que tá certo e vai pro inferno. Não é injusto, gente? É injusto, mas é a realidade. A pessoa tem que escolher um caminho e seguir. Se é certo ou se é errado, Deus é que saberá. Mas na minha cabeça eu tô acreditando no cristianismo, né? Na igreja evangélica, nos protestantes. Aí as outras religiões são erradas pra mim, né? Aí pra eles a religião evangélica é errada. É assim, eu aprendi toda essa história aí do protestantismo, né? Seja na faculdade ou na igreja ali dos adventistas, né? Que aí tem a história do Martinho Lutero, que era um padre. E aí esse padre queria encontrar a verdade, né? Ele queria fazer a vontade de Deus.
E aí ele viu que tinha muita coisa errada dentro da igreja católica. E aí eles enganavam as pessoas para pedir indulgências. O que eram as indulgências? Essas dinheiro, oferta. Aí inventavam dizendo que para a pessoa subir ao céu tinha que pagar um... Tipo assim como que essa igreja aí, como outras igrejas aí que tá dizendo que para chegar no céu tem que pagar como que fosse um terreno. Isso aí é mentira. Aí tinha isso na igreja católica, em tempos antigos. Que os padres diziam, olha fulano, você quer chegar ao céu e fazer um contrato e dava pra pessoa, ó, você já tá com a entrada garantida no céu. Aí pagava e comprava um contrato aí, como se dissesse a sua entrada ao céu. Você acha que isso fosse certo? Não, e esse padre viu que tudo isso era errado, tudo que eles faziam era para pedir dinheiro do povo. Agora tem muita gente que fala mal da igreja evangélica, protestante, que falam que fazem tudo para pedir dinheiro do povo. Os católicos também eram assim, minha gente, para quem não tá sabendo, eram assim. Ou talvez ainda sejam, né? Em todo lugar tem as coisas, né? Mas é assim, pediam indulgência das pessoas, enganavam as pessoas católicas, dizendo, ó, para você subir ao céu, você tem que pagar esse contrato. E aí a pessoa é inocente, ia pagar um contrato. Enganavam as pessoas. E aí Martinho Lutero viu que isso tudo estava errado. E aí também estavam, como se dissesse, contra os mandamentos de Deus, fugindo dessas coisas. Então ele estudou a Bíblia, leu a Bíblia e traduziu a Bíblia para o idioma deles, né? Que a Bíblia, só quem podia ler a Bíblia eram os padres. Os padres é que liam a Bíblia. Aquelas pessoas que eram membros da igreja católica não liam a Bíblia. Eles falavam o que quisessem e a pessoa estava lá, acreditando que tudo era verdade, inocente na história, deturpando toda a Bíblia. Dizendo, para você subir no céu, você tem que pagar uma indulgência, tem que pagar um dinheiro. E aí pediam dinheiro das pessoas por tudo. Aí tem esse negócio das promessas e um monte de coisa que surgiu dentro do catolicismo. Ele lutou pelo protestantismo. Supostamente Martinho Lutero que promulgou a revolta dos protestantes, né? Eles protestavam contra essas coisas erradas da igreja católica. E aí aí eram contra ele, né, e tal. Acontecia tanta coisa com esse homem, com essas pessoas que estavam seguindo ele. Mas ele lutou pela verdade. Eu acreditei que o Martinho Lutero foi certo, né? Porque ele como que dissesse, ele é o pai do protestantismo. É a realidade, né? Supostamente, né? Agora tem gente que diz, a igreja verdadeira é a católica, porque a primeira igreja foi a católica. Supostamente, até meu pai dizia isso, mas eu ficava pensando, que loucura, que doidice. Supostamente não existiu o cristianismo da Bíblia. Como é que a igreja católica assim, a igreja católica segue o cristianismo, claro, né? Mas é outra doidice aí, né? Que eles acrescentaram. E aí Martinho Lutero lutou contra essas coisas erradas que estavam dentro da igreja católica e fundou o protestantismo, que supostamente hoje acredito são os evangélicos. Mas ele era um padre. E aí ele saiu supostamente deixou de ser um padre. E aí os padres não podiam se casar. Depois ele decidiu casar com uma mulher. Ele saiu de toda aquela coisa. Então, é assim, tem o dia que é aquele que eles comemoram essa data aí do protestantismo, né? Mas aí eu não sei nem quando é que é isso, mas existe. Então, essa história, gente, eu pensava assim, Senhor, eu tô te servindo, tô dentro da igreja, mas será que eu tô certo? Porque tem tanta coisa, tantas ramificações, um fala uma coisa, um prega uma coisa, mas aí, gente, como é que a gente vai saber o que é certo e o que é errado? A pessoa tem que escolher o seu caminho. Eu tô ali numa igreja pentecostal, mas aí tô acreditando naquela conversa, né? Pra mim aquilo é o certo. Mas aí, só da gente aceitar Jesus, eu acho que já tem 50% da salvação, né? Agora, se a gente tá seguindo uma linha errada, já é outra coisa, né? Aí ninguém vai ser julgado pelo que não... É assim, como se dissesse, eu não tô sabendo tal coisa, eu não vou ser julgado por aquilo. Mas aí tem algumas coisas que... Gente que condena mesmo aqueles mormons, adventistas, que diz que é uma seita, uma doutrina errada. Por que, gente, eles acreditam que isso é uma doutrina errada? Porque eles inventaram outros livros, seguem outros livros fora da Bíblia. É mesmo que tá seguindo uma coisa errada. Aí eu aprendi assim que a pessoa não deve seguir outros livros sim a Bíblia. Então, só por isso, essas doutrinas são consideradas erradas, são consideradas seita,
seguem outros livros além da Bíblia. Agora, na Bíblia católica, dizem que acrescentaram outro livro, né? Agora, eu não sei porque eu nunca frequentei a igreja católica. A minha avó era católica. Mas aí, assim, eu só como que visitei uma vez uma igreja católica, mas não segui aquela doutrina. A minha prima também fez negócio de primeira comunhão, essas coisas, mas não. É assim, eu só sei do catolicismo aquilo que eu aprendo, que eu conheço, que as pessoas falam, ou que eu pesquiso, né? Mas é assim, o que eu estudei realmente na faculdade ou coisas assim. Mas é assim, né? Agora tem gente que diz, ai, as pessoas acreditam que só a religião dele que é certa, só o protestantismo é o certo. Bom, eu não sei, mas eu tô acreditando assim, que o protestantismo é a igreja verdadeira, né? Agora os outros dizem que é até a própria igreja verdadeira, como os adventistas dizem que eles são a igreja verdadeira. Mas segue outros livros. Assim, tinha um irmão dessa igreja que eu perguntava assim, irmão, como é que você explica aquelas pessoas que dizem que foram pro inferno, voltaram, essas revelações? Ele ignorava o que eu dizia, ele dizia que eu não sabia de nada, dizia que eu tinha que aprender tudo de novo. É tipo assim, quando uma pessoa entra numa religião dessa ou seita, a pessoa tem que esquecer tudo o que aprendeu e aprender só o que eles ensinarem, porque tudo que aprendeu é errado para eles, né? Aí eu sentia a raiva desse homem, porque eu acreditei que eu aprendi muitas coisas na igreja, ele dizia que eu não sabia de nada. E se colocava besta com a cara assim de que parece que comeu limão azedo. Como que ignorava o que eu perguntava, como que ele que é o sabedor da verdade. Ele falou que ele foi de uma igreja evangélica. Disse assim que Deus mostrasse pra ele a igreja verdadeira. Aí supostamente chegou na igreja adventista. Ele acredita que tá na igreja certa. Lá eles falam que são a igreja verdadeira. Mas outros já disse que eles seguem outro livro, então elas não vão ser verdadeiras. Eles só acreditam nas revelações de Ellen White, que tem as revelações para o fim, que como se diz, o espírito da profecia. Mas a palavra de Deus diz que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus, não de Ellen White, minha gente. Quando eu li a Bíblia, né, todinha, eu encontrei essa palavra aí. Eu disse assim, olha, é realmente, o espírito da profecia é Jesus, o testemunho de Jesus, não de Ellen White. Como é que eles querem dizer que o espírito da profecia é o testemunho de Ellen White? É errado, minha gente, é errado, viu? Estão sendo enganada pelo diabo, viu? É igreja falsa. Aí você acha que eu vou estar numa igreja assim? Que a Bíblia diz que o Jesus, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, e lá eles dizem que o espírito da profecia é o testemunho de Ellen White, a profecia é o negócio do Daniel lá, que interpretaram sei lá o que de acha, lá de 3.000 e não sei quantas luas. É errado, eu tava acreditando toda essa conversa, né, minha gente? Mas depois eu vi a realidade aí que não é assim não, viu? Eu fiquei acreditando mesmo como eu aprendi realmente. Que às vezes eu aprendi uma coisa, mas não sabia de todas as coisas. Sabia de algumas coisas. E aí o irmão, eles não acreditam que existe um inferno, porque diz que Deus não vai inventar um inferno para o diabo. Porque Deus é bom, não vai fazer inferno para o diabo, não. É só aquele fogo que a pessoa virou cinza e pronto no julgamento. Claro que eu queria acreditar numa conversa dessa, né? Que não existe o sofrimento nem nada. Mas é assim, a realidade, né? Às vezes não é o que a gente pensa, não, viu? Agora fiquem com Deus e essas minhas palavras de hoje, o meu entendimento e o meu ensinamento de hoje. Amém.